Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. No dia 1º de dezembro de 2021, André Luiz de Mendonça ele foi aprovado na sabatina de Comissão e Constituição da Justiça na votação do plenário no Senado e ele se tornou novo ministro do Supremo Tribunal Federal do nosso país. E foi uma grande conquista na carreira do André e também foi uma excelente notícia para muitos conservadores. Mas o que eu gostaria de comentar no vídeo, meus irmãos, foi a repercussão negativa da comemoração da primeira-dama do país, que é Michele Bolsonaro. E eu quero dar a minha opinião a respeito do vídeo que foi muito ridicularizado e escarnecido pelos incrédulos. E tendo dito isso, confira agora comigo o pequeno trecho do vídeo. E primeiramente, eu estarei analisando esse vídeo de duas maneiras. E a primeira são os afetos emocionais dirigidos a Deus de uma maneira legítima. E hoje nós encontramos várias pessoas demonstrando sentimentos por times de futebol, marmanjos chorando por um ídolo de futebol, entre outros esportes. E quando o seu time ganha, as pessoas ficam extasiadas nos estádios, LGBTs demonstram emoções chorando quando leis a favor do aborto são aprovadas. Mas quando alguém religioso demonstra algum afeto em nosso país, ele não pode. Você é fanático, você é bitolado, você é louco. As pessoas podem passar horas e horas em um show, por exemplo, da Anitta, e chorarem quando vê a sua popstar, tirar uma foto com ela. Mas quando o religioso demonstra um afeto por uma conquista, ele não pode? E muitos argumentaram que o Estado é laico e a primeira-dama não poderia ter esse tipo de atitude. E sendo bem sincero, a maioria das pessoas que comentam esse absurdo nunca leram uma obra a respeito da influência dos cristãos protestantes a respeito do Estado laico. A laicidade do Estado foi conquistada por cristãos, você sabia disso? Através da divisão entre igreja e Estado. E o Estado é laico, mas não é ateu. E na esfera da política, existem sim pessoas que são religiosas. E tendo dito isso, as pessoas que são religiosas precisam abandonar suas crenças para exercer um cargo no Estado? De maneira nenhuma. Está claro, meus irmãos, que a comemoração apaixonada de Michele Bolsonaro se deve à expectativa dela por um ministro que é conservador. E ela, por exemplo, não pode comemorar a vitória de um amigo ou de uma pessoa que é vinculado à igreja presbiteriana. E muitos têm uma compreensão rasa e também superficial do significado de ser Estado laico. E agora analise esse exemplo do ministro André Mendonça em resposta ao presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro disse que o André tinha se comprometido a sempre orar antes das sessões, mas Mendonça disse logo na sua apresentação inicial que ele não fará isso. Ele alertou que não cabem manifestações religiosas no Supremo Tribunal Federal, meus irmãos. Mendonça ele se comprometeu com a democracia em primeiro lugar e o Estado laico em segundo. E ele explicou que a Igreja Presbiteriana do Brasil nasceu de uma reforma protestante. E a Igreja Presbiteriana ressalta a importância de separação entre Igreja e Estado. Então nós não podemos ver problemas quando alguém envolvido no Estado, nas suas particularidades, demonstra suas afeições a Deus. Isso nada mais do que é ódio às pessoas cristãs religiosas. Porque se fosse uma pessoa, por exemplo, do candomblé, comemorando ou espírita, ninguém diria nada. Realmente o problema está nos cristãos do Brasil. E agora o segundo ponto que eu quero analisar é sobre as línguas estranhas proferidas por Michele Bolsonaro. Um assunto que é um pouco mais espinhoso por causa da grande maioria pentecostal no nosso país. E eu frequentei igrejas pentecostais há mais de 5 anos em toda a minha vida cristã. E hoje eu estou congregando em uma igreja batista e já quero adiantar aos irmãos que eu não creio biblicamente que esses dons de língua são os dons bíblicos. E se você quiser que eu faça, por exemplo, um vídeo completo sobre esse tema, deixe o seu comentário que eu estarei realizando aqui no canal. Mas nesse vídeo eu quero analisar especificamente o trecho do livro de Coríntios sobre ordem e decência no culto, escrita pelo apóstolo Paulo. Primeiramente devemos esclarecer a definição de línguas na língua original, escrita que é o grego. A palavra grega para línguas é glossa, um termo que se refere à linguagem humana. Preste bem atenção nisso, meus irmãos.
Essa palavra aparece 50 vezes em todo o Novo Testamento, inclusive no texto de Marcos 16:17, um texto que provavelmente nós não tínhamos nos manuscritos originais da Escritura. E se é uma linguagem humana e não é angelical ou espiritual, ela deve ser interpretada. Vamos ao texto bíblico, porque um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. E o apóstolo Paulo está insistindo que qualquer idioma falado em línguas na igreja deve ser traduzido por alguém com o dom de interpretação. E o apóstolo Paulo indicou que o dom consistia em línguas racionais. A palavra para interpretação é hermeneia em grego, meus irmãos, da qual obtemos hermenêutica para o português, que se refere a uma tradução, um desdobramento preciso do significado. E obviamente seria impossível traduzir uma linguagem confusa e sem sentido, uma vez que a tradução requer significados concretos em um idioma que devem ser apresentados corretamente em outro idioma que é traduzido. E a insistência do apóstolo em repetir sobre a interpretação não teria sentido a menos que o dom de 1 Coríntios 12:14 fosse constituído de idiomas autênticos. Norman Geisler, um cristão e pentecostal carismático, comentou a respeito dessa passagem. O fato de que as línguas citadas por Paulo em 1 Coríntios pudessem ser interpretadas demonstra que era um idioma com sentido. Caso contrário, não seria uma interpretação, mas uma criação de significado. Assim, o dom da interpretação oferece suporte para o fato de que as línguas eram verdadeiros idiomas que poderiam ser traduzidos para o benefício de todos por meio desse dom especial de interpretação. E tendo esclarecido isso, meus irmãos, o dom de língua glossa é uma língua humana que ela pode ser interpretada. Não é uma língua estranha ou angelical que ninguém sabe. Quando Paulo menciona, por exemplo, no livro de Coríntios, a língua dos anjos, ele está se referindo a uma hipérbole, não uma língua angelical. Mas vamos supor por um momento, se realmente pentecostais acreditam que é um dom, porque 99% dos pentecostais não obedecem ao mandamento de Paulo para que haja um intérprete na igreja? Tudo na igreja de Cristo deve ser com ordem e decência. Se os pentecostais eles acreditam que eles estão falando em línguas, qual a recomendação do apóstolo Paulo? No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Observe o texto, meus irmãos, no máximo 3 pessoas falando sucessivamente e que tenham um intérprete, porque as igrejas pentecostais não obedecem a isso. Em um culto, por exemplo, quando eu tinha mais ou menos 17 ou 18 anos, tinha uns 500 jovens em uma conferência lá da Assembleia de Deus em Campinas. E todas as pessoas estavam falando em supostas línguas, em freneses, sem nenhum intérprete. O que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, meus irmãos? Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e se todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? E a palavra em grego mainomai, que é traduzida como louco, está descrevendo alguém que está numa frenese descontrolada. E quando nós olhamos no livro de Atos, não havia loucura e todos estavam entendendo a mensagem de Deus na sua própria língua. E a acusação dos cristãos que está registrada no livro de Lucas foi bebedeira. E não cabe nós comentarmos aqui. E em Corinto havia um caos carismático, nas palavras de John MacArthur. E agora eu creio que é importante esclarecermos que apesar da Michelle Bolsonaro não estar em um culto na igreja, essa minha exortação serve para os dois contextos, tanto eclesiástico e tanto privado. E a justificativa da primeira-dama dessa atitude dela foi péssima, sem base nas escrituras. Ela disse simples assim: o homem carnal não entende as coisas do espírito. Mas, Michelle, quem chamou as pessoas de loucas, se referindo a pessoas que falam em línguas e não têm intérpretes, não foram os mundanos, foi o próprio apóstolo Paulo.
E realmente, meus irmãos, se os cristãos estão desobedecendo esse critério tão claro, estabelecido pelo apóstolo Paulo na grande maioria das igrejas, o que esperar das manifestações em público? E não é à toa que muitos incrédulos, e com muita razão, nos chamam de loucos. Eu digo nós porque os pentecostais são irmãos em Cristo também, porém a grande maioria deles tem desobedecido a palavra de Deus e transformado a igreja de Cristo em uma verdadeira bagunça.